Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o imperialismo e o neocolonialismo na Ásia e na África. Bom, algumas partes, alguns pontos que vamos levantar dentro dessa aula é a segunda revolução industrial, as origens do imperialismo, partilha da África, a resistência ao imperialismo e depois, no final, alguns pontos, importantes também que devem ser destacados. Bom, vamos começar pela segunda revolução industrial, que em meados do século XIX começou, uma expressiva aceleração do processo de industrialização, um impressionante surto de inovações técnicas, que foi aliado a um grande desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte. Isso acabou gerando uma verdadeira renovação da dinâmica econômica capitalista e também expansão em escala planetária. E foi nesse contexto que ocorreu um novo surto de expansão colonial, que levou os países industrializados a avançar em direção a novos territórios, sobretudo na Ásia e na África, promovendo uma inédita integração econômica mundial. E entre essas inovações, da segunda revolução industrial, começou a incluir a expansão dos processos industriais de novos setores, como nascentes indústrias químicas e siderúrgicas. Também ocorreram grandes ganhos de eficiência e produtividade, que acabou substituindo o carvão, que era o combustível das máquinas a vapor, por novas fontes de energia, que era a eletricidade e de derivados do petróleo. E na virada para o século XX, processos gerenciais de racionalização do trabalho começaram a ser inseridos, como o taylorismo, que acabaram ganhando espaços nas fábricas, com consequente aumento da produtividade. E, mais para frente, a introdução do Fordismo, que levaria essa racionalidade ao extremo, inaugurando as linhas de montagem e a produção em série. A partir de 1870, os avanços foram tão impressionantes que isso nos permitem falar de uma revolução científico-tecnológica, que começou, com a inovação de automóveis, aviões, rádios, telefones, cinemas e fotografia. E o modo de vida também foi afetado pela segunda revolução industrial, principalmente nessas grandes cidades que elas acabavam se convertendo em grandes conglomerados industriais. E as novas práticas econômicas, elas permitiam a caracterização, a partir do século XIX, do capitalismo financeiro ou monopolista, como um desdobramento do capitalismo industrial. Com isso, a aceleração da produção e a crescente rivalidade entre as nações industrializadas gerou uma crise de superprodução. Os mercados europeus eles encontravam-se saturados, os preços das mercadorias caíram, o que provocou a falência e acelerou o processo de concentração de capital. E as principais práticas monopolistas que temos nessa época. O cartel, que era o acordo entre empresas, visava dividir o mercado e evitar a concorrência. Esses cartéis eles atuavam sobretudo no estabelecimento de preços comuns, o dumping, que era a venda de produtos a preços artificialmente baixos, com o objetivo de eliminar concorrentes, o trust, que era a fusão de empresas visando o controle de uma atividade econômica, o holding, que é a empresa que detém o controle acionário de diversas outras, sociedades anônimas, que eram sociedades em que o capital era dividido em cotas e ações negociadas livremente na Bolsa de Valores. Com isso, nós temos que pensar, então, nas origens do imperialismo. E foi a partir da segunda metade do século XIX que esses países industrializados que estavam já passando pela segunda onda da Revolução Industrial, principalmente os europeus, que eles lançaram-se em uma política de conquista e de colonização de territórios na África e na Ásia. E esse processo ele resultou na formação de vastos impérios coloniais e na integração da economia global de forma nunca antes vista.
Os fatores econômicos que motivaram a expansão imperialista relacionam-se às necessidades de ampliação do mercado consumidor e de busca por novas fontes de matéria-prima no contexto da Segunda Revolução Industrial. Ou seja, o que eles apontavam? Que eles tinham que buscar essas novas fontes, né, de matéria-prima, porque esse novo modelo, né, de industrialização científica, ele requeria outros produtos para que ele fosse evoluindo e que funcionasse também. E a partir da década de 1870, iniciou-se uma depressão econômica nos países industrializados, né? Diminuindo o ritmo de crescimento das décadas anteriores e na queda dos produtos fábricos. Para muitos, a exportação passou a ser vista como uma solução dessa crise. E a conquista de novos territórios para a colonização surgia para diversos países industriais como uma solução para esse impasse. Vastas extensões de terras na África e na Ásia, que agora passariam a funcionar como verdadeiras reservas de mercado para esses países. Além também dos interesses econômicos, havia uma profunda e disseminada convicção de que a colonização da África e da Ásia seria uma forma de civilizar povos atrasados, diante de culturas consideradas inferiores. A ocupação de territórios tornava-se quase um ato filantrópico, segundo eles nessa época. A partir daí, surgiu o ideal de missão civilizadora, que no fundo era apenas uma demonstração do etnocentrismo europeu, isto é, a certeza da superioridade de cultura em relação às outras. Os europeus, eles achavam que a sua forma de lidar com o mundo, a sua cultura, a sua economia, né, a sua sociedade, a sua língua e tudo mais, que era o certo, que era uma forma de civilização, que tudo que fosse diferente, né, era selvagem, era desmoralizado, sabe, que não fazia parte desse conglomerado que é civilização para eles. Com isso, né, tinham teorias científicas que reforçavam essa expansão, como a teoria que ficou conhecida como darwinismo social. Teve grande impacto no período, né? E ela foi desenvolvida pelo inglês Herbert Spencer. E essa corrente de pensamento, ela buscava adequar a sociologia à teoria evolucionista da sobrevivência do mais apto, que foi desenvolvida pelo inglês Charles Darwin. Só um adendo, Charles Darwin foi responsável pela teoria evolucionista dos seres vivos. Ele não tem nada a ver com o desenvolvimento do darwinismo social. E de acordo com esse darwinismo social, as ações e as sociedades se encontram em luta e no futuro somente os mais bem adaptados iriam sobreviver, ao passo de que essas sociedades inferiores seriam subjugadas e até mesmo eliminadas. Com isso, o imperialismo resultou em uma forte identificação entre o Estado e as massas populares nacionais, formadas cada vez mais por operários e com tendências políticas cada vez mais radicais. As massas identificavam a legitimidade de um Estado que levaria a civilização a territórios aparentemente atrasados. Com isso, teve a partilha da África, né? E em 1876, o rei da Bélgica, Leopoldo II, tomou o Vale do Rio Congo como sua propriedade pessoal e iniciou a colonização do território. E poucos anos depois, né, com a realização da Conferência de Berlim, né, que teve as principais potências europeias que dividiram a maior parte do território africano entre si, né, a gente pode perceber que teve um caráter arbitrário, né, dessa visão, e que nunca se levou em consideração as divisões políticas e culturais pré-existentes nesse continente. Eles simplesmente dividiram da forma como bem acharam melhor, sem se importar com as pessoas que lá viviam, com questões culturais, econômicas, sociais, questões religiosas mesmo também, né? E como que essas sociedades interagiam com essas outras para estarem
dentro desse mesmo ambiente, dessa mesma partilha. E os principais critérios para o estabelecimento de fronteiras foram os marcos geográficos, né? E eram os rios e as cordilheiras. E mais tarde, no século XX, com o fim dessa colonização, os novos países independentes, eles acabaram preservando, na sua maioria, essas fronteiras. E o que aconteceu? Uma série de conflitos internos e guerras, né? Por quê? Porque tinham visões muito diferentes, costumes diferentes, e isso acabava resultando em diversos impasses. Em meio a essa partilha do século XIX, a Inglaterra foi a grande beneficiada da partilha africana, incorporando vastos territórios de grande importância econômica e estratégica. Também teve a partilha da Ásia, né, que em relação à ocupação europeia do continente asiático, a gente tem que observar, né, que houve algumas precocidades de certos estabelecimentos europeus no Oriente, como, por exemplo, os holandeses já haviam se estabelecido nas Índias Orientais desde 1605, assim como os ingleses também se estabeleceram a partir de 1763 e os franceses no Sudeste Asiático em 1858. E em 1839, o governo chinês apreendeu uma carga de ópio de diversos navios ingleses, né? E isso acabou provocando uma resposta militar inglesa, desencadeando a Guerra do Ópio de 1840 a 1842. A vitória inglesa no conflito resultou na imposição aos chineses do Tratado de Nanquim, segundo o qual a China deveria ceder para a Inglaterra a ilha de Hong Kong, além do direito de livre comércio aos ingleses em 5 portos chineses. Ou seja, a Inglaterra ganhou muito, né, com essa questão do imperialismo, tanto na África quanto na Ásia. Ela predominou, né, e fez com que as suas expansões, né, e crescimento industrial fosse perceptível até hoje. E mais tarde, outras potências elas iriam pressionar o governo chinês e forçaram a assinatura de tratados de livre comércio. E o que aconteceu? O estabelecimento de áreas de influência das potências europeias, às quais se juntariam mais tarde ao Japão e aos Estados Unidos. Mas houveram também resistências ao imperialismo, né? Esse domínio imperialista ele se fazia por meio de conquista militar, seguido pelo estabelecimento de um aparelho administrativo policial metropolitano. E sempre que possível, o país colonizador ele buscava atrair o apoio, né, dessas elites locais, tornando-as parceiras na administração de vastas populações. Além também de criar um corpo de soldados e funcionários locais, fiéis à autoridade do homem branco. A resistência à dominação europeia era a regra, mas a discrepância entre a força dos exércitos europeus na Segunda Revolução Industrial e as forças nativas quase sempre resultavam em verdadeiros massacres. Além disso, as potências colonizadoras foram particularmente hábeis na aliança com grupos locais, oferecendo privilégios em troca da participação no domínio e no controle da maioria da população. Ou seja, eles faziam negócio com a população local, com as elites, né? Tanto para evitar esses conflitos, como uma forma de estar ali, né? De mostrar seu poderio, de fazer com que houvessem essas repressões de movimentos populares, de resistências. Algumas exceções foram notáveis. Uma delas ocorreu em 1857, com a revolta dos Cipaios. Um movimento de insubordinação dessas tropas acabou se transformando em uma revolta popular generalizada no norte da Índia e levou os ingleses a reagir com ampla mobilização militar. A repressão ao movimento resultou em milhares de mortes e o fim do conflito levou a Inglaterra a assumir o controle do governo indiano. Ou seja, era muito difícil de você estar ali lutando, né, com essas potências da época que já estavam bem avançadas dessa revolução industrial, já tinham outra técnica, né, de guerra e de enfrentamento,
em relação aos lugares que estavam sendo colonizados e utilizados como uma forma de extração de matérias-primas. Na China, o fortalecimento do sentimento nacionalista foi proporcional aos abusos das potências colonizadoras, que se manifestavam com violência cada vez maior sobre a população. E com o tempo, organizaram-se grupos xenófobos anti-imperialistas, né, dos quais o mais notável foi a Sociedade dos Punhos Harmoniosos. E o principal foco desse movimento, ficou conhecido como a Revolta dos Boxers, foi a cidade de Pequim, que era a capital do país. Também teve a Guerra dos Boeres, em 1899 a 1902, que ocorreu na África do Sul, né? E foi motivada pela tentativa inglesa de ocupar territórios do interior da África do Sul, habitados pelos afrikaners, que eram descendentes de holandeses estabelecidos no sul do continente desde o início do século XVI. E como o conflito ocorreu em uma época intensa, com muita rivalidade entre as nações europeias, a Guerra dos Boeres ganhou uma grande dimensão na medida em que os brancos afrikaners contavam com a simpatia e o apoio de potências rivais da Inglaterra, notadamente a Alemanha. E após violentos e prolongados combates, fracassou mais essa guerra de resistência ao imperialismo europeu, e acabou se expandindo ainda mais pela região do sul da África. E, por fim, alguns apontamentos que são importantes para entender, como foi esse imperialismo, como se deu, tudo mais. E o imperialismo, ele tinha duas formas de atuação. O imperialismo formal, ele contava com a dominação direta de países com a economia capitalista sobre os países explorados, ou seja, eles estavam lá no lugar, exploravam presencialmente, estavam ali fazendo parte desse acontecimento, e o imperialismo formal, que ocorria de forma indireta, por meio de empréstimos e financiamentos para a construção, que facilitariam o modo exploratório. Ou seja, esse imperialismo informal é uma forma indireta, Você aplica o seu dinheiro, seu investimento e colabora para que esse colonialismo, imperialismo, ele ocorra e ele saia bem sucedido, gerando lucros, para essas potências que estavam explorando a África e a Ásia. O imperialismo também se estendia para além de países europeus. Os Estados Unidos colocou em prática esses modelos nos países da América Latina, intervindo na política e na economia desses países em busca de imperar sobre eixos, Os Estados Unidos aplicou de forma muito visível, Isso nos países aqui da América Latina, ele interviu nessas questões econômicas, políticas, tudo para que ele pudesse se prevalecer, se beneficiar em relação a isso e se tornar uma grande potência também. Bom, em relação ao imperialismo e neocolonialismo, é isso, vocês têm que tentar compreender, como foi feito, como se deu a partir de quê, perceber a segunda revolução industrial como um fator culminante, para que esses países passassem a buscar explorar a África e a Ásia, como lugares que detinham as matérias-primas que eram importantes para que essa revolução industrial acontecesse, continuasse ocorrendo, pensar também nesse darwinismo social, que eles se viam como potências, como sociedades mais fortes, sociedades melhores do que as que eram exploradas, tanto em questões econômicas, políticas e sociais, e também pensar nessas explorações e nessas formas, de resistências e de diferenças de imperialismo formal e informal, que aconteciam e que eram importantes para que esse imperialismo fosse bem sucedido.
Bom, é basicamente isso. Espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem vir me perguntar, que estarei disponível para tirar todas as dúvidas de vocês, viu? Tchau e até mais.